Beleza. Bom, então vamos lá. Do livro Céu e Inferno. De que trata esse livro? O bom é que a finalidade dele casa com o do livro Ação e Reação. É o esclarecimento a respeito do nosso destino. E Allan Kardec começa dizendo que esse conteúdo desse livro não é de uma concepção pessoal. Muita gente não é espírita porque acredita, por que eu vou seguir Allan Kardec? Quem é esse Allan Kardec? Quem é ele que criou essa doutrina de forma preconcebida para tentar nos fazer o bem? E com essa premissa, a pessoa não entra em contato com a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, e também o disciplinador das nossas consciências, como diz o livro Ação e Reação. Ora, a gente sabe da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec recebia comunicação de quase 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo, desde centros espíritas no Peru até na Rússia. Então, ele estava em condição de ver quando aquelas comunicações coincidiam. Quer dizer, recebendo comunicações de diversas partes do mundo, ele era poliglota, ele podia ver que pessoas que nunca se viram, nasceram e morrerão sem jamais ter se visto, estão escrevendo exatamente a mesma coisa. Então, digamos assim, o Espiritismo, a força dele vem dessa universalidade de coincidências, e não é de concepção pessoal, né? Como muita gente acredita. Mas também ele nasce, o Espiritismo, da observação, da concordância dessas comunicações e da concordância com os fatos. Aí diz Kardec que o Livro dos Espíritos ele contém os princípios da doutrina espírita. E as demais obras contêm especialidades, por exemplo, o Evangelho só trata das leis morais, os livros dos médiuns da mediunidade e o Céu e o Inferno, que é esclarecer a respeito dos nossos destinos, né? E Kardec diz que a vinda do Espiritismo veio no momento correto. Se tivesse vindo antes, o conhecimento do Espiritismo teria sido abortado. Se tivesse vindo depois, estaria desviado. Aí ele generaliza, diz que o universo inteiro é um canteiro de obras. E tanta precisão até na vinda de uma própria doutrina mostra que o universo, sendo canteiro de obras, ele faz parte de um plano construtivo que pertence à espiritualidade superior. E ele compara o Espiritismo, então, à estrela polar que guia o homem no seu destino, no seu progresso, na finalidade de evoluí-lo, né? E como o plano construtivo é dos espíritos superiores e não nosso, o Espiritismo não pode ser desviado. O Espiritismo não pode ser constrangido. E o livro Céu e Inferno, aí ele diz que, então, essa obra tem duas partes. A primeira parte, que são aí 11 capítulos, que é a doutrina filosófica relativa ao nosso destino. Então, ele vai tratar do que é o céu, do que é o inferno, de que são os anjos, porque as ideias anteriores relativas ao céu, relativas ao inferno, relativas aos anjos, relativas aos demônios, não estão fazendo sentido. Não estão fazendo sentido e muita gente está se tornando incrédula pela falta de sentido que as religiões apresentam sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, sobre o que são os anjos. Ora, e as pessoas materialistas vivem para o mundo atual. Ora, se a minha finalidade é viver para o mundo atual, eu quero viver o melhor possível, né? E assim eu me beneficio da melhor forma, da forma mais astuta, porque as religiões não estão me apresentando uma filosofia que possa me levar à busca de um progresso espiritual. E também fala das penas eternas. E a segunda parte, o que é que trata? Trata dos fatos, das comunicações que embasam toda a doutrina. Porque os espíritos que vêm falar de como é o céu, o inferno, os anjos, foram milhares, de todos os níveis evolutivos. Então,
A segunda parte são os fatos, são as informações dos espíritos. Ah, mas essas informações são mediúnicas. Mediunidade tem no mundo inteiro, não é privilégio de ninguém, né? E Jesus falou que iria derramá-la, a mediunidade, sobre toda a carne, né? Que os seus filhos, jovens, idosos, iam ter visões, iam ter sonhos, lembram? Então, a mediunidade é algo comum na vida de todos nós. Porém, também ele não tira o receio das pessoas. Não, mas essas informações são falsas. Essas informações são de falsos cristos, de falsos profetas. Não. Isso existe, é verdade. Mas não existe só isso, né? Primeiro, como ensinou João, você tem que ver se aqueles espíritos são de Deus, porque também tem a comunicação dos espíritos evoluídos, dos espíritos superiores, dos anjos da guarda, né? Deus não proibiu os anjos da guarda de trabalhar, né? Então, não é só comunicação de espírito inferior que existe. Aí, no capítulo 1, fala do porvir e o nada. Começa aí, né, sobre o porvir e o nada. Ele vai dizer que a morte é um fato. E algumas pessoas creem que não existe vida após a morte. Ora, se não existe a vida após a morte, qual é a razão pela qual eu carrego uma esperança de seguir a vida reprimindo as minhas paixões, de seguir a vida num esforço para a melhoria moral minha? Se eu chego a alguma pessoa adoentada, seja eu de uma religião, de outra, não, você estará melhor na outra vida, Jesus te receberá. E aquilo tem um efeito fisiológico positivo na pessoa doente. Ora, mas se não existe a vida após a morte, qual a razão de toda essa esperança? Se não existe a vida após a morte, o melhor para nós seria viver a vida como vivem os animais, né? E a felicidade se originaria do gozo máximo da vida, numa astúcia para que eu me dê bem, mesmo com prejuízo aos outros, né? Porém, o que tem acontecido? Aquilo que nós falamos, as religiões, elas têm se mostrado impotentes para combater as ideias, digamos assim, do ateísmo a respeito da vida após a morte, né? A respeito do que é o céu. E essa descrença tem crescido. E as religiões estão impotentes para impedir o crescimento do ateísmo, né? Do niilismo. Ora, então quem vai colocar um freio nisso? Porque a consequência do ateísmo é o gozo da vida sem nenhuma preocupação. Quem vai colocar um freio nisso é justamente o espiritismo, que, unido à ciência, vai destruir a filosofia destruir no bom sentido, né? Vai dar a filosofia da incredulidade, né? E também o espiritismo tem mostrado que os outros não mostram, né? As outras religiões não mostram. Por quê? Aquelas perguntas filosóficas que todo homem deseja saber. De onde que eu vim? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? E o que é que eu estou fazendo aqui? E o espiritismo dando, então, respostas verdadeiras, muito profundas, ela congregará as opiniões. E os homens, então, terão, de início, uma tolerância religiosa uns pelos outros. E mais tarde, diz Kardec, teremos a fusão completa dos conhecimentos, né? O capítulo 2 trata do temor da morte. Kardec, então, diz que, mesmo o selvagem, ele tem uma intuição da continuidade da vida. Mesmo o homem selvagem tem uma intuição da continuidade da vida. Ele participa de rituais, ele faz rituais, ele vela pelas pessoas da tribo que morreram. De forma que, como há essa intuição da continuidade da vida mesmo no homem selvagem, o medo excessivo da morte, então, é algo que não faz sentido. Medo excessivo. Porque, em parte, ter o medo da morte, em parte, há algo positivo. Porque se nós não tivéssemos nenhum temor da morte, nós
poderíamos abandoná-la, prejudicando o nosso próprio progresso. Agora, o conhecimento a respeito da vida futura diminui esse temor da morte. Por quê? O contrário, a falta desse conhecimento aumenta o temor da morte e faz com que nós vivamos exclusivamente para o presente, né? E de onde vem esse temor da morte, além dessa falta de conhecimento a respeito da vida futura? Ora, vem de que as religiões têm falado a respeito da alma com muita impropriedade. Quer dizer, não sabem o que é a alma. Não sabem que a alma mantém a sua individualidade, que ela tem um corpo material. Tem um corpo, é uma energia material mais quintessenciada que a do corpo físico, mas é uma energia material, né? Menos material que a do corpo físico. Até se utiliza um pouco quintessenciada, semimaterial, né? E traz aquele ensino distorcidos desde a infância, relativos a punições eternas, a que o progresso nosso, que a nossa salvação se dá pelas orações, que não é pelo trabalho que nós evoluímos. Esses conhecimentos distorcidos têm levado as pessoas a um temor mais significativo relativo à morte e a uma falta de consolo. Porém, o Espiritismo, explicando com clareza o que é a alma, falando que a alma, que os nossos entes queridos, que o anjo da guarda e outros espíritos superiores estão a se comunicar conosco e que há uma assistência contínua entre o mundo espiritual e o mundo físico. Com esses esclarecimentos, nós vamos adquirir mais calma, mais serenidade, diminuir o medo da morte, né? E ter uma certeza de que pelo trabalho progredimos e assim teremos, no plano espiritual, uma condição melhor de vida, né? Nas colônias espirituais superiores. Dá uma confiança para o homem viver moralmente melhor na Terra, visando o seu futuro adequado no plano espiritual para o qual todos nós voltaremos. Beleza, gente? O capítulo 3 fala do céu, né? O céu, pelas deficiências com relação à astronomia do passado, como que apresentava o céu? O céu são esferas concêntricas, de 3 a 11 esferas concêntricas, e que a Terra é o centro de tudo. E que Deus está onde? Depois do último céu é que Deus está, distante de tudo. Pelo amor de Deus, né? Mas foi o conhecimento, aqui ficamos vinculados por maior parte de tempo. Mas a ciência progrediu, a astronomia avançou, e hoje em dia nenhuma religião sabe dizer o que é o céu. Nenhuma religião sabe dizer onde ele está. Quem vai responder isso? Quem vai responder é o Espiritismo. O Espiritismo vai dizer que o céu ele resulta da comunhão dos pensamentos e de sentimentos dos espíritos que são superiores. Que a felicidade, o céu, resulta dessa comunhão de pensamentos e sentimentos de pessoas elevadas, de pessoas muitíssimo elevadas. E que não é, portanto, um céu pessoal, mas é um céu partilhado, de energias partilhadas. E que todos nós, um dia dele, participaremos. E que depende de nós essa participação do trabalho que realizamos para progredir. E que há dois mundos entrelaçados, o físico e o espiritual, em auxílio contínuo, auxílio mútuo, porque nós também podemos auxiliar alguns entes queridos ou outros espíritos em sofrimento que estejam do outro lado, né? E que as encarnações sucessivas têm por finalidade permitir o alcance dessa partilha de sentimentos e pensamentos nobres que correspondem ao céu. E que tudo está ao cuidado de Deus, que Deus não está distante, como se inferia anteriormente no passado. Deus está depois do último céu,
Não, não está. Deus está em todo lugar, auxiliando, dando oportunidade de progresso contínuo a todos nós. Beleza? O capítulo 4 vai tratar do inferno. Então, o homem sempre inferiu que existe a vida futura e que essa vida futura seria melhor ou pior que a vida atual em função do bem ou do mal que ele praticasse aqui. Ora, mas sendo ele não tão evoluído, o que seria o bem? O bem no plano espiritual é comer e beber melhor do que eu como e bebo aqui na Terra, né? Pensa a gente já um tanto materialista, né? E o que é o mal? É o agravamento de todas as dificuldades atuais pelas quais nós passamos aqui. Então, a ideia de inferno, surgida dessa, digamos, incapacidade inicial nossa, o inferno ele vai estar presente em todas as religiões. E o inferno cristão, ele é uma cópia do inferno pagão com algumas modificações, né? Por exemplo, em ambos os infernos, o pagão e o cristão, que é uma cópia do pagão com modificações, em ambos tem o fogo por suplício. Em ambos, o inferno está no centro da terra. Mas só que com alguma diferença. O inferno pagão, as punições eram individuais, né? E o espírito que tomava conta do inferno pagão, Hades, né, para os gregos, ou Plutão para os romanos, ele não era mau. Ele não era mau. Na partilha de bens do céu foi o que restou para Hades. Lá você vai tomar conta dessa região. Mas ele não era inferior, né? E quais eram as punições? Vejam, né, como não tem, digamos assim, progresso nenhum, a punição era o rochedo de Sísifo, quer dizer, carregar uma pedra, carregar um peso significativamente sem parar. E ainda numa ladeira, quer dizer, rochedo de Sísifo, sobe essa pedra até lá em cima, aí a pedra cai. Sobe de novo, aí a pedra cai. Quer dizer, você está vinculado a uma atividade física que te exige um enorme esforço sem parar. É o mesmo exemplo do tonel das Denaides, né? As mulheres que ficavam enchendo um tonel, mas o tonel era furado. Porque imagina a atividade do homem primitivo. Ora, uma das atividades principais nossa era o quê? Carregar água. Vai lá no rio, traz água, vai lá no rio, traz água, vai lá no rio, traz água. Imagina você fazer isso sem parar. Então, está sempre envolvendo o inferno pagão a uma punição física contínua, né? Ou a roda de Ickson, em que você ficava girando numa roda sem parar, passando constantemente no fogo, né? Sofrendo as provas da vida ali sem parar. Beleza, mas no inferno cristão, o Satanás, que toma conta do inferno cristão, é mau. Ele é mau. Se o Hades, ele só... Não, você veio para cá, então eu vou tomar conta aqui dessa região, mas não sou mau. Não, Satanás não, ele recruta. Ele induz aos erros. E a punição não é individual, como no inferno pagão, é punição coletiva. Quer dizer, piorou a noção de inferno, em vez de melhorar. E olha que essa informação vem, às vezes, por exemplo, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai dizer que os anjos, chegando no inferno, os anjos saíam do céu, vinham para o inferno e abriam os tonéis, né? Os caldeirões, nos quais estavam os homens lá sofrendo com aquela água quente, aquele fogo e os garfos nos demônios, e os anjos se sentindo felizes. Porque não eram eles que estavam dentro dos caldeirões. Pelo amor de Deus, que felicidade é essa, né? Imagina que a gente vai, de repente, por uma colônia espiritual superior e algum familiar nosso não vai. Aí eu vou lá na região inferior, está no suplício danado, não, mas sou eu estou bem, sofrendo nada. Bom, também se cria na existência dos limbos. Puxa, e as crianças que morreram em tenra idade? Não tiveram tempo de praticar o bem, não o mal. E os selvagens que não participaram pelo ritual do batismo? Quais são as responsabilidades que eles carregam pelos erros? Quais são os méritos que eles carregam pelos acertos?
porque esses aí, eles vão para os limbos, quer dizer, não vai nem para o céu, não vai nem para o inferno. Não. Aí o que aconteceu? Os limbos foram extintos em 2007 pelo Papa Bento XVI, porque a igreja achou que os critérios para se ir para o céu estavam muito ríspidos, os critérios estavam muito severos. Então, os limbos não existem mais. Tá? E o Allan Kardec traz da obra Telêmaco de Fénelon, que retrata as obras de Homério e de Virgílio a respeito do inferno pagão, que é bom para a gente dar uma lida, porque mostra um pouco da nossa própria história. Ele mostra o caso de um rei babilônico muito poderoso na terra, que ele tinha uma estátua de ouro dele próprio dentro de um templo de mármore para ser adorado por toda a Babilônia com queima de incenso e tudo. Mas esse rei foi envenenado pela mulher que ele amava, mas não era correspondido. Quando ele morreu, o que o povo fazia? Vejam lá que coisa. Fingiam um pesar pela morte do rei. Como que eles fingiam pesar? Arrancando os cabelos. Olha o que a gente fazia. Né? Olha o que a gente fazia. Então, arrancava os cabelos e esse rei ia ser o quê? Cremado. Então, as pessoas fingiam que iriam se jogar no fogo para morrer junto com o rei e receber, e ir lá auxiliar o rei. Mas a verdade é até a família desses reis se sentiu aliviada pelo que os maus tratos que eles faziam. Né? Porém, escravos foram mortos. Escravos foram mortos para acompanhar o rei, onde quer que ele estivesse, servindo-os. Mas o que aconteceu lá ocorreu o contrário. O rei se tornou escravo dos seus escravos. E chegando na região do Tártaro, uma determinada região do inferno grego, os fluidos eram tão nocivos que poderiam causar a morte de todos nós. Eu lembro uma vez que o Divaldo falou sobre isso, o seu Jerônimo me perguntou uma vez, né? Seu Jerônimo, do presidente do Centro Espírita Discípulo de Jesus passado, né? Perguntou, João, o que você acha que Jesus não permitiu que Maria a tocasse, né? Dizendo não ter ido ao Pai? Olha, seu Jerônimo, eu não sei. Eu acredito que ele tinha ido resgatar Judas. E assim os fluidos eram nocivos. Ela poderia adquirir alguma espécie de doença, ficar meio mal ali. Aí o Divaldo veio numa palestra aqui em Campo Grande logo em seguida. Aí o Divaldo falou, não. Ele carregava fluidos que poderiam fulminá-la. Ele foi o verbo que o Divaldo usou que me marcou tanto. Era o assunto que a gente tinha discutido e que ele respondeu para nós. Não, aquele fluido poderia fulminá-la. E vejam que os gregos já tinham noção de fluidos mortais em regiões infernais para nós encarnados. Ora, aí o livro sai narrando, né? Kardec traz quais são as punições, comparando punições. Os hipócritas religiosos, eles recebem punições mais severas do que aqueles que foram cruéis, dos que foram fraudulentos, dos que foram assassinos e até daqueles que foram fratricidas, que degolaram seus próprios pais. Porque eles, sendo hipócritas religiosos, eles afastam os homens da religião que traz o progresso. Então, prejudicando mais significativamente o progresso do mundo, os hipócritas religiosos recebem punição mais significativa que os assassinos, por exemplo. Aí descreve que os orgulhosos, os ingratos, os mentirosos, os aduladores, travou, gente? Eu acho que travou, né, Deise? Uhum. Não sei se tem como avisá-lo. Será que ele consegue ver o chat? Mas ele já caiu, não caiu? 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 Não sei se ele caiu, porque ele tem o notebook aqui, ó.
Tem duas coisas, né? Dois. Ah, ele deve estar sabendo, acho, então. Uhum. Eu creio que sim. Ele deve voltar. Vamos aguardar, né? E aí, Deise, que saudade de você, aproveitar para falar com você. Nossa, aqui, ó, ô João, as alunas aqui não dá um tempinho, já estamos fofocando aqui. Minutinho que você caiu, já estou aqui. Não, com certeza é importante. Vamos deixar alguns minutos aí do final para a gente conversar alguma coisa, né? É importante, sim, né? A gente não está se encontrando e, né, as nossas emoções querem um encontro fraternal, um abraço. A gente sente falta uns dos outros, né? Vamos terminar uns 10 minutos antes e a gente compartilha emoções. Então, esses reis, eles, tratando os seus povos com excessiva cobrança para o luxo próprio, tratando o povo com violência, ora, eles estão levando o povo à desordem, de forma que os erros do povo, os reis, teriam responsabilidade, né? E aí, qual eram as punições desses reis? Eles ficavam ouvindo a respeito das suas monstruosidades, dos seus vícios, e, de forma irônica, das suas lisonjas, dos louvores que eles obrigavam o povo a fazer para eles. E os atritos dos próprios reis, né? Porque o pai, no fim da vida, com algum despertar, diz ao filho, não faça o que eu fiz. Aí o filho, não, eu vou seguir o exemplo, não a palavra. Aí chegava lá, no outro lado, filhos e pais estavam atritando justamente pela repetição dos erros dos filhos, porém seguindo o exemplo dos pais. E o inferno cristão vai falar o seguinte, que depois do juízo final, nós vamos ressuscitar. Se formos condenados, nós vamos ressuscitar em corpos físicos doentes e desfigurados. E estaremos numa espécie de lago de fogo e enxofre que penetra até a medula dos ossos, queima, mas não consome. Que coisa, né? Assim, como interpretar, né? Adequado, enfim, essa alegoria toda. Santo Agostinho vai dizer que tem vermes e serpentes a se saciar no corpo dos condenados. E outros vão falar que no inferno tem cidades, ou que são planícies fumegantes, em que se tenta até plantar, mas nada é produzido, nada é colhido, e que os homens ali se entredevoram, e que tem rios de sangue, fontes de lágrimas que não secam, barcos no mar sem fim. Enfim, toda essa visão do inferno cristão é igualzinha do inferno pagão. E que os demônios têm aquelas formas de chifres, asa de morcego, garra, dragão, são gafanhotos, são serpentes, idênticos ao inferno egípcio, ao inferno fenício, ao inferno grego, né? Mas Kardec ele faz uma crítica construtiva, naturalmente, a respeito do inferno cristão, dizendo assim, espera lá, mas Deus infinitamente bom como é, infinitamente bom e justo. Ele vai abandonar o homem na sua vida encarnada para que ele, recebendo influência de espíritos inferiores, ele caia para nunca mais se levantar. E ainda, depois desse juízo final, ele vai ressuscitar o homem em corpos físicos para mantê-lo num fogo eterno que queima, mas não consome? Espera lá. Kardec diz, né? Primeiro, em posição oposta a Adão, que Adão era imortal e virou mortal, Deus vai fazer o contrário com todo mundo. Nós que éramos mortais, com o juízo final, vamos nos tornar imortais para sofrermos infinitamente, no tempo sem fim, punições, inclusive físicas. É essa a teoria do inferno cristão? Me parece que não faz sentido. Porque, se for assim, Deus é o carrasco supremo de todos os seres, né?
O capítulo 5 vai falar a respeito do purgatório, né? Falamos do céu, do inferno, do purgatório. Ele diz, Kardec, que, primeiro, o purgatório não tem referência ao purgatório nos evangelhos. No evangelho, em nenhum lugar fala a respeito do purgatório, mas que o purgatório foi criado pela Igreja no século VI. Porém, de qualquer forma, diz Kardec, a ideia do purgatório ela é muito mais racional que a ideia do inferno. Porque no purgatório, as punições são proporcionais à gravidade dos erros praticados. No inferno, não. Ainda mais no inferno cristão, a punição é coletiva, independentemente do que se fez. Mas no purgatório, não. As punições são proporcionais à gravidade dos erros. E ainda, são recuperáveis os erros, né? Os erros são recuperáveis. Então, é muito mais racional que a ideia do inferno. Porém, se a ideia inicial é boa, a ideia a seguir já não é tanto. Porque essa recuperação da região purgatorial, como que ela ocorre? Pelo trabalho? Não. É pelas orações, disse a Igreja. Aí, então, o que acontece? O purgatório se tornou para a Igreja muito mais rentável do que o próprio inferno, né? Não, basta você pagar um dinheirinho, a gente vai fazer oração para o seu ente querido que se foi, que nós inferimos que está provavelmente no purgatório. Pelas orações, ele vai sair de lá, vai se recuperar. Então, deixa uma grana aí. Gente, e agora, hein? Agora que eu lembrei. Estava gravando aqui e eu caí. Eu acho que eu vou ter que... Ah, não, está gravando aqui. Continua a gravar sozinho pelo celular. A tal ponto se tornou rentável a ideia de purgatório que o Lutero foi contra a ideia de purgatório, naturalmente com a finalidade de evitar aquele angariar de riquezas para a Igreja. Mas o Espiritismo vem mostrar que o purgatório existe e que o purgatório é a própria terra. É onde nós estamos. Explica por que nós aqui sofremos, dizendo que nós sofremos o que fizemos os outros sofrer. Mas acrescenta o Espiritismo que os sofrimentos são advertências para eliminar as nossas imperfeições, nos levando ao progresso e ao desenvolvimento, né? É muito melhor essa filosofia de um retorno que permite a reparação e o progresso e o sofrimento como corrigenda das nossas imperfeições do que um sofrimento infinito e estacionário em regiões inferiores. O Espiritismo, então, confirma o que dizem todas as religiões. Existem penas futuras? Existem. Mas essas penas futuras, acrescenta o Espiritismo, são correções, são corrigendas para nos permitir avançar, para nos permitir chegar à felicidade, nos permitir chegar ao céu, à partilha de pensamentos e sentimentos com espíritos evoluídos. Elimina a ideia de fornalhas, elimina a ideia de punições eternas e de um inferno localizado, porque o inferno também vai refletir o interior do próprio homem, em que ele partilha pelo pensamento o mesmo conteúdo que outros pensamentos iguais ao seu de mesma natureza, com mesma similitude, né? E ainda, o Espiritismo não repele a prece pelos mortos, e que o valor da prece não está no número de palavras, como se fazia. Você quer quantas palavras você quer que sejam ditas para a recuperação do seu ente querido que está no purgatório? A depender da quantia de palavras, o valor que você tem que pagar é maior. Não, o Espiritismo não fala nada disso. Faça prece pelo seu ente querido. Faça prece você mesmo, por você, sem a necessidade de pagar, não importando a quantia de palavras ditas, mas sim a entrega, o fervor, o pensamento, né? E que é importante para nós progredirmos o bem que nós praticamos. O capítulo 6 vai falar da doutrina das penas eternas, né?
ele vai falar que a doutrina das penas eternas foi ótima no período em que os homens eram menos adiantados, numa época em que se é apresentado um Deus manso, ele não seria obedecido, né? E que as religiões do passado, de certa forma, elas tinham que ser severas, elas tinham que ser draconianas para um povo muito primitivo, um povo muito rude, pudesse progredir. Porém, vem Jesus, posteriormente, e apresenta um Deus clemente, né? Um Deus amoroso, um Deus pai de todos nós. Porque nas religiões antigas, os deuses são guerreiros. Eles vão à frente dos combates, né? E para apaziguar esses deuses, quando eles estavam insatisfeitos pela natureza do clima, para eles serem honrados, às vezes se tinha que fazer sacrifícios, né? Lembra os gregos na guerra de Troia? O rei lá teve que matar um filho seu, porque assim ele iria conquistar Troia. Então, era um sacrifício que se fazia para apaziguar a ira dos deuses e conquistar a amizade divina para, digamos assim, massacrar os outros, pelo amor de Deus. Né? Não, mas não é nada disso, né? O Espiritismo vem mostrar que não existem provas irremissíveis e que se Deus castigasse a nós infinitamente, quer dizer, por um tempo infinito, uma ofensa temporária que nós tenhamos cometido, por um desatino, uma pessoa me deixou com raiva, eu fui a agredir verbalmente ou até fisicamente, mas foi um desatino de um momento. Se eu tivesse que daí, apesar de até às vezes estar arrependido, mas não importa, Deus vai te punir eternamente por essa falha cometida. Ora, então ele seria eternamente vingativo. Imagina, séculos, séculos, séculos por um erro de um minuto, né? Mas não existem, então, as penas eternas. Diz o Espiritismo que existem outras punições mais eficazes e que essas punições mais eficazes servem para conduzir o homem ao bom caminho, porque a penalidade eterna serve para que ele fique estacionado, né? Ora, e o homem, tendo evoluído de raciocínio, de ciência, tendo tido um progresso intelectual, a ideia de uma punição eterna não é aceita. E se não é aceita, leva o homem à descrença. Portanto, a ideia de uma punição eterna, ela é completamente ineficaz para auxiliar nos nossos progressos, né? Imagina, por exemplo, um homem jovem, que era rebelde, que fez tudo errado, que levou a vida numa conduta sexual e social totalmente desregrada, mas que ele progride e morre como um homem santo. Ora, se ele tivesse morrido antes de chegar à idade madura, período em que ele evoluiu significativamente a ponto de se tornar um santo, se ele tivesse morrido antes, não tendo a oportunidade de progresso, ele seria eternamente punido? Então, essa ideia de punição eterna não faz sentido, assim como não faz a impossibilidade de progresso no plano espiritual. Aí Kardec diz, ora, a gente pode lembrar da vida de Paulo e da vida de Santo Agostinho. Porque se Paulo morre jovem, se Santo Agostinho morre jovem, pelo amor de Deus, estariam condenados eternamente, porque eles erraram significativamente, né? Então, o que diz o Espiritismo a respeito das penas futuras? Primeiro, Kardec, como ele vai falar do futuro e das penas futuras, ele fala que as atividades do espírito agem sobre o corpo, né? Para dizer que a gente pode ter benefícios conforme a atividade do espírito no próprio corpo, se são atividades boas. E se são más, podemos ter no corpo efeitos negativos, né? Mas que as atividades do espírito refletem-se no corpo e essa é a própria razão do adiantamento histórico das raças. Porque pensa lá no homem primitivo, no homem das cavernas, e veja como hoje nós estamos. A atividade espiritual é que trouxe, agindo sobre o corpo,
o adiantamento das raças. Outro exemplo que ele diz é o temperamento agressivo. Ou a pessoa sem temperamento agressivo, mas que teve uma comoção moral, por alguma razão, morte de um parente. Ora, pode levar à diminuição da saúde. De forma que aquela ideia de que a carne é fraca e que é o corpo responsável pelos nossos erros é algo sem sentido. O espírito é que é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso. E diz até mais, Kardec, que o insucesso que a medicina encontra, repetindo, toma remédio, cirurgia, volta para a cirurgia e morre daquela doença. O insucesso da medicina se dá justamente porque a cura não tem levado em conta o elemento espiritual. Porque a cura será definitiva quando o espírito estiver são. Antes disso, a medicina vai rodar, com insucesso, né? Sem obter resultados realmente elevados e satisfatórios. Mas também que o físico atua no espírito, diz Kardec. Por exemplo, uma pessoa com frio, qual é a atividade mental que ela vai manter? Uma pessoa com fome, no estado doentio, num clima severo, não frio, não somente o de frio, ou algum mal-estar passageiro. Qual é a atividade do que o espírito mantém? Né? E, tendo dito isso, ele mostra 33 itens para o Código Penal da vida futura. Nós vamos trazer só alguns aqui. Depois, vocês podem dar uma lida. Esse é o capítulo, qual que eu falei, gente? 7, né? Capítulo 7. Vamos trazer só alguns que mais nos marcaram, assim, né? O item 4, dos 33 itens, ele vai dizer o seguinte: todos nós temos a possibilidade de adquirir o bem que nos falta e nos despojarmos do mal que possuímos, conforme o nosso esforço e conforme a nossa vontade. E que o futuro está aberto para todos. E cada um terá o seu, será responsável pelas suas próprias obras. Cada um de nós teremos o mérito das nossas próprias obras. O item 8 fala que, na justiça de Deus, o mal e o bem são rigorosamente considerados. Rigorosamente. Que toda ação, todo pensamento mal tem consequências fatais. E toda ação boa e todo impulso positivo são também meritórios. E que na justiça divina, nada, absolutamente nada fica perdido, mesmo para os espíritos mais perversos, o que já é um começo de progresso. O item 9, uma parte do item 9. Falta cometida é dívida contraída. Aí, pasmem lá, que a gente vai chegar nisso no livro Ação e Reação, um livro que nos marcou profundamente das obras de André Luiz. Muito. Foi o livro que mais... Assim, digamos assim, preste atenção no que você está fazendo. Que a falta cometida é uma dívida contraída a ser paga em uma existência ou em mais de uma, ou nas seguintes, pois todas as existências são solidárias entre si. E a gente vai ver isso. Pessoa lá com 5 vidas, 5 séculos, não recuperou muito não, de uma queda lá no século XV. Lembram disso? Item 11. A expiação depende da natureza e da gravidade da falta. A mesma falta, olha isso, a mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as atenuantes e as circunstâncias agravantes daquele erro praticado. O item 13, são 33 itens, a gente trouxe só alguns. Parte do item 13. A duração do castigo depende da melhoria do culpado. Não há uma condenação por tempo determinado, por tempo certo. O fim do sofrimento depende da efetiva
e séria melhoria do espírito, de forma que nós somos árbitros da nossa própria sorte. Persistir no mal prolonga o sofrimento. Praticar o bem suaviza e abrevia o sofrimento. Existiria um duplo inconveniente numa punição por prazo certo. Quais? Primeiro, um sofrimento excessivo para quem já melhorou, ou a libertação de quem permanece mal. O item 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente. São necessárias a expiação e a reparação. Então, são 3 condições para apagar a borracha, para apagar uma falta e as suas consequências. O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação. Percebe? Quer dizer, eu não estou arrependido, mas já estou expiando. E essa expiação, a dor é significativa. Por quê? Pela falta do arrependimento. O arrependimento suaviza as dores da expiação e abre espaço para a esperança através da reparação. Porque só a reparação, o último trecho, anula e destrói a causa do erro. O item 17, só um trecho do item 17. A não reparação implicaria existências posteriores com as mesmas pessoas que prejudicamos em condições voluntariamente escolhidas, com devotamento nosso para fazermos a eles tanto bem quanto foi o mal que lhes praticamos. O item 18. Os espíritos imperfeitos, eles são excluídos dos mundos felizes. Quer dizer, muito felizes. Um mundo melhor do que o seu nível. Ficando ele, então, os imperfeitos, em mundos inferiores, a expiar as suas faltas e se depurarem até que mereçam seguir para os mundos mais adiantados. Então, pensa bem, é o pior caso. Porque se lá atrás, a informação lá, não lembro de qual item aqui atrás a gente leu. Olha, errou aqui. Pode ser que esse seu erro necessite de expiação por 5 vidas. É no mesmo mundo? É. Que legal, é no mesmo mundo. Puxa, mas 5 vidas? É. 5 vidas. Não é assim, eu estava na vida anterior ruim e agora eu estou numa vida boa, saio do, vamos botar essa palavra, saio do umbral, do abismo, das trevas, e agora eu vou para a luz? Não, vai ser difícil. Você vai levar algumas vidas para fazer isso, a queda foi muito grave. Puxa, tudo bem. Agora, quando chega a informação posterior do item 18, tem até o consolo no anterior. Eu vou mudar de mundo? É, você vai mudar. Quantas vidas eu vou passar lá? Não sei. Você vai até se depurar, até que você mereça voltar. Quer dizer, um mundo primitivo, você se afastou daquele mundo e vai ficar ali 20 vidas? Pelo amor. Pelo amor. Então, vejam aí que coisa, né? O item 20. Independentemente da inferioridade, da perversidade, de qualquer forma, Deus jamais abandona. Já veio para aliviar essa, né? Mas a justiça anterior mostrou às vezes, né? Todos temos anjo da guarda a nos inspirar bons pensamentos. Aí vem o espírito do... Não, mas o João é muito querido meu, tá naquele, foi banido por um primitivo. Eu vou lá também. Olha que coisa. Minha mãe vai para lá ajudar. Ô, meu filho, vou seguir você, que você não teve condição. Até o livro Ação e Reação fala que uma das maiores forças a demonstrar o amor divino são as mães e as esposas, né? Que elas não demandam regiões superiores, ficando nas regiões inferiores até que seus entes queridos estejam com ela nesses locais elevados. A gente vai ver isso no livro Ação e Reação. Então, todos temos anjos da guarda a inspirar bons pensamentos. Mas essa interferência do anjo da guarda é oculta, sem pressão, pois devemos progredir, lembra do que é o bem? Pela própria vontade e não por constrangimento.
A ação boa ou a ação má é pelo nosso livre-arbítrio. O item 21, só um trecho. Cada um é responsável pelas suas próprias faltas. Não sofremos pelos erros alheios, a não ser que os provoquemos ou quando poderíamos impedir e não os impedimos. É aqui que a gente que errou como pai volta com aqueles mesmos filhos. Puxa, eu não ensinei o comportamento adequado, moral do meu filho. E na próxima vida ele caminhou pelos caminhos errados, vai vir com uma deficiência física e mental significativa. E eu, vou ser o quê? Vou ser pai dele de novo. Eu não fui responsável pelas faltas dele, mas, de certa forma, eu fui omisso no período infanto-juvenil. Então, os erros que eles caíram, de certa forma, eu não impedi. Então, entra aí a união dos planejamentos. O item 29. A misericórdia de Deus é infinita. Agora, o que Kardec diz? Mas não é cega. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado não é dispensado da reparação. E até a satisfação da justiça sofre as consequências dos erros. A infinidade da misericórdia de Deus mostra que ele não é rígido, que ele não é inflexível, que ele não é severo, deixando sempre aberta a porta ao caminho de reparação redentora. Sabe a coisa? E acabou aí. Aí, gente, a gente continua da próxima vez a partir do capítulo 8, pode ser? E eu que ia dar uns 10 minutos para o nosso diálogo, falhei, né? Mas a gente dialoga em 5 minutos, né, gente? Não tem problema, né? Teremos tempo, João, para frente. É, verdade. Mas a gente terminou aí 7 capítulos em 1 hora do livro Céu e Inferno. E quantos do livro Ação e Reação? Acho que 7 também, né? Acho que mais uma aula a gente termina tudo. Aí fica uma revisão assim boa para a nossa alma, né? Para a gente seguir com conhecimentos que nos permitam acertar melhor, né? O conhecimento e a prática não é separado, né? Imagina se nós não conhecêssemos. A prática seria pior. Se já com conhecimento, ainda assim a gente erra alguma coisa, não pratica, imagina sem. Imagina sem, né? O sofrimento estaria mais significativo, o sofrimento psicológico, talvez até o físico, né? Porque o conhecimento tem nos auxiliado a alguma coisa na nossa prática. Estamos longe da prática de muitos espíritos aí, né? Mas o conhecimento ajuda. Sem ele, talvez a gente estivesse mais vinculado aos psicólogos, aos psiquiatras, às doenças, né? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma revisão, porque a gente é um solo, não é isso? É um solo. E o conhecimento é a semente. Tem que germinar para virar espontaneamente um dia bons atos, bons pensamentos, que sejam naturais. Brotou naturalmente um pensamento de bondade em mim. Puxa, aquela pessoa me agrediu, mas anteriormente eu ficava com raiva, agora senti uma imediata compaixão do agressor. Nossa, que beleza! Sim, João, foi muito bom aí. Você resumiu bem, né? E ficou bem didático, ficou bem fácil para a gente entender. Gostei bastante, até porque acho que o ano passado eu não assisti, teve vários capítulos que eu perdi mesmo, na quarta-feira eu nunca conseguia. Aí esse ano vamos ver se eu me esforço para... Eu já estou retomando, né, as minhas atividades normais. E aí Maravilha. vamos ver se eu consigo acompanhar, porque é muito esclarecedor, né? Muita coisa aí, muita coisa para a gente refletir mesmo. E não tem outro jeito da gente evoluir, né? Se a gente não se apega, não entende, não né, procura esclarecer a nossa mente, fica muito fechado, né? A gente não, sozinho, assim, por si só, sem o estudo, eu acho bem difícil mesmo. Já com estudo é difícil, né?
não é simples, né? A gente tem tanta influência aí, né? Por todo lado, tanta coisa nos puxando para todo lado. E aí, aquela hora que você caiu, que eu falei que eu estava vendo a Daisy, que fazia muito tempo que eu não via a Daisy. E aí, você está bem, né, Daisy? Está tudo tranquilo? Foi uma fasezinha meio turbulenta, assim, umas coisas com a minha filha e tal, mas aí ela precisava de tempo comigo, né? Então eu tive que escolher, né? Porque tem hora que não dá para você falar assim, não, agora eu não vou poder falar com você porque eu vou assistir aula, né? Então eu tinha que estar junto ali. Agora está acalmando as coisas. E agora, por último, a gente ficou meio doente. Aí pegamos uma covidzinha, mas já superamos também. É, Deise, mas está bem, né? A comunidade da gente, né? É. Emocional, né? Mas Juliana, você está em Campo Grande mesmo? Está aqui no Mato Grosso do Sul? Tô aqui no Mato Grosso né? do Sul, sou de Campo Grande mesmo. Eu, na verdade, assim, passei a minha infância toda no Discípulos. Então, frequentei minha mãe, a juventude, e aí acabou indo, né, os caminhos, a gente cresceu, enfim, mudamos. E agora estou retornando, já retornei sábado com meu filhinho na evangelização, e agora vamos partir para o estudo, e estou muito feliz. Eu gostei muito desse estudo de hoje. Eu estava lendo um pouco antes do início da aula, o livro, né? Ele peguei o primeiro capítulo ali, achei muito interessante. Então, no resumo, assim, foi muito legal, muito completo. Já me adiantou muita coisa para continuar lendo. Poxa, eu gostei muito. Estou gostando bem mesmo. Estou feliz. Legal, Ju, beleza. Eu perguntei se você era daqui, que na aula de sexta tinha uma pessoa, sabe de onde estava mal a pessoa? Ela era de Cabo Frio, estava lá na beira da praia. Nossa, que chato, chato mesmo. Assistindo nossa aula de sexta, né? Que a gente estuda o livro há 2000 anos, e o livro da Joana, qual é mesmo o título, Simone, do livro da Joana, que a gente está lendo? É o... No Limiar do Infinito, né? Isso. Sexta-feira estamos aí. Agora vai ser estudo, você, né? sexta, Simone? Não, vai ser a Alexandra. Alexandra que vai dar o estudo, Eu vou iniciar para ela, porque parece que ela tem um compromisso de trabalho, né? Que vai atrasar um pouquinho, mas aí ela dá continuidade no estudo. Na sexta. Entendi. Oi. E como é que é o Jardim das Oliveiras? O que você achou? Eu achei magnífico lá o Jardim das Oliveiras, muito bom, né? E eles estão cada vez mais abraçando o nosso projeto, porque a parte, digamos, de educação deles lá, das crianças, precisa, assim, de um apoio, né? E é justamente a parte que a gente é forte, né? A gente, nesses 8 anos, dando aula para crianças carentes, aprovamos 127 alunos aí no Instituto Federal, escolas privadas, colégio militar, que aqui em Campo Grande é muito difícil, né? Então, ano passado, eles pegaram as aulas para o Instituto Federal do Pará, lá nosso. E eles tinham 2 alunos do 9º ano, e a gente aprovou um deles no Instituto Federal do Pará. E encontrei um amigo meu de turma de escola, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Lá, trabalhando lá há 10 anos. E ele vai compor a nossa equipe e, digamos, levar para o jardim essa aula nossa, que é muito forte para as crianças do 4º ao 6º ano. Porque, vê, a gente aprovou 3 alunos no Colégio Militar, e o Colégio Militar é um concurso dificílimo. E a gente pegou aluno do bairro Aerorancho, Nova Lima. Então, vê, são alunos que realmente a condição econômica é muito difícil, do Aerorancho, do Nova Lima, e a gente passou 10º lugar no Colégio Militar, 4º lugar. Aprovamos um menino que era de Belém, mas ele assistia a aula à distância em 1º lugar. Que maravilha, João. Que bênção. Então, se o jardim lá fizer suas modificações, não é muito fácil, né? E abraçar o nosso projeto e a gente começar a aprovar os alunos dele nas melhores escolas de Belém, no Colégio Militar de Belém, que tem mais vaga que o nosso aqui. Meu Deus!
Eu vou ficar muito feliz. Nossa, Quando João, parabéns para todos. Quando um aluno nosso passa aqui, eu faço questão de ir na casa dele, eu já chego na casa dele chorando. Eu já não aguento a emoção, já chego chorando para abraçar a criança, os pais, né? Aqueles pais humildes assim, que a gente vai na casa deles, a casa simples. Aí está aquela mãe com tanta felicidade que ela não para de sorrir, não para de falar. Servindo um café, servindo um bolo de milho, assim, você vê, né? E a pessoa uma felicidade imensa, assim. Eu vou às lágrimas, eu não aguento. Imagina, João. Imagina. Tomara que o pessoal lá do Alberto Almeida faça as suas modificações e consiga realmente abraçar, porque sem a educação não vai para frente. Eles estão bem fortes na assistência social pela precariedade muito significativa do bairro, sabe? Uhum. Mas sem a educação da infância e da juventude, num determinado prazo, não vai se chegar à modificação econômica e social daquele coletivo ali. Entendi, Não vai. João. Não vai. Parabéns a toda a equipe. Eu fico muito feliz também. Legal. Vamos fazer a oração, gente, que aí também agora vamos à prática, cada um nas nossas casas e onde que a gente for agora visitar aí, né? Quem faz a oração para a gente, então? Vou deixar que eu faço. Beleza, maravilha. Queremos, então, agradecer esses momentos de estudo, de esclarecimentos que temos acesso. Agradecer ao nosso irmão maior, o Cristo, que sempre por nós se empenha para que alcancemos um pouco do que ele já possui. E nós aqui, caminhando a passos às vezes difíceis, às vezes lentos, caindo muitas vezes, mas que esse irmão que nunca nos esquece, que nos ampara em todos os momentos de nossa vida, ele nos proporciona luz, paz, a energia necessária para continuarmos nessa caminhada. Queremos agradecer por tudo que temos tido nesses anos de estudo, o conhecimento que nos chega, as oportunidades de trabalho, no bem, oportunidades de desempenhar, de realizar a caridade ao nosso próximo, pois sabemos que estamos num mundo de provas e expiações e as necessidades são imensas. Então, assim, queremos pedir ao nosso Pai Criador que nos mantenha unidos, empenhados no bem, sem pestanejar, sem cair, sem dúvidas, sempre caminhando firmemente, destinados a essa luz imensa que o nosso Pai Criador destina a nós. Jesus amigo, obrigado por tudo que recebemos, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada, João. Muito bom ver vocês. Um beijo para todo mundo. Até Um abraço, sexta-feira, hein? gente. Até sexta. Fiquem Sexta, com Deus. Sexta, 1h30. Tchau, gente. Fiquem com Deus.